Olá, seja mais uma vez bem-vinda, bem-vindo à nossa Academia de Pregadores. Você está na disciplina de Doutrina e Religião. Eu sou o pastor Eliel Gabi e nesta oportunidade nós vamos dar continuidade à nossa reflexão na unidade de número 1, que trata sobre doutrina bíblica. Nesta aula, nós vamos iniciar a nossa abordagem dentro do nosso segundo subtema, que diz respeito aos temas doutrinários. O que é um tema doutrinário? Os temas doutrinários, eles são apresentados em livros chamados de teologia sistemática ou também denominados simplesmente de doutrinas bíblicas. No livro-texto que serve de apoio a esta disciplina, você vai encontrar as seguintes informações. Por exemplo, Wayne Grudem, ele divide a sua teologia sistemática em 7 seções principais, de acordo com as 7 principais doutrinas ou áreas de estudo. Então, ao olhar o nosso livro-texto, você tem um primeiro exemplo, em Wayne Grudem, de divisão sistemática doutrinária bíblica, que corresponde a estes temas doutrinários. Então, olhando para estas 7 seções, ou estas 7 divisões propostas pelo Wayne Grudem, você observa lá a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e também a doutrina do futuro. Temos um outro exemplo, também no nosso livro de apoio, de William Menzies e Stanley Orton, no clássico Doutrinas Bíblicas, que, diferente de Grudem, que dividiu os seus temas sistemáticos, os seus temas doutrinários em 7 seções, William Menzies e Stanley Orton dividem esses temas em 15 áreas específicas. No seu material, você consegue acompanhar também de forma detalhada a inspiração das Escrituras, o Deus único e verdadeiro, a deidade do Senhor Jesus Cristo, a queda do homem, a salvação do homem, as ordenanças da igreja, o batismo no Espírito Santo, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, a santificação, a igreja e a sua missão, o ministério, cura divina, a bendita esperança, o reino milenial de Cristo, o julgamento final e também os novos céus e a nova terra. Você observa então, com base nestes exemplos iniciais, que quando nós falamos então em temas doutrinários, nós estamos falando de uma sistematização dos assuntos doutrinários. No nosso caso, estamos falando de doutrinas bíblicas, então nós podemos dividir estes assuntos de maneira sistemática, tendo como objetivo frequente facilitar a compreensão de quem estuda ou de quem faz uma reflexão mais profunda, acurada na palavra do Senhor. Nós temos ainda no livro-texto, e você pode também acompanhar isso, um terceiro exemplo, outros mais exemplos, que te levarão a entender as muitas divisões temáticas doutrinárias que os muitos autores apresentam, lembrando que sempre cumprindo esta finalidade de facilitar a compreensão do conteúdo que está sendo ministrado. Observe que esses temas doutrinários, eles seguem, em geral, a ordem da revelação de Deus na Bíblia, sempre de cima para baixo. Se você já leu o texto, se você já leu o livro, você vai perceber a ênfase que nós demos nesse ponto. A maioria, em geral, os autores, eles destacam em primeiro lugar a necessidade de se compreender a revelação de Deus na Bíblia. Em todos os exemplos, inclusive, que estão sendo apresentados aqui no livro-texto, você observa que todos esses autores
né, promovem ou apresentam a doutrina da palavra de Deus, em primeiro lugar, e depois, então, é que se segue para a doutrina de Deus, e geralmente se conclui com a doutrina das últimas coisas, que nós chamamos de escatologia. É importante nós lembrarmos aqui que a Bíblia, ela não é, né, ela não tem a finalidade de se apresentar como um livro de teologia sistemática. Estas divisões propostas pelos muitos autores, então, elas observam o que nós já mencionamos aqui, uma preocupação didática para sempre facilitar a vida de quem estuda uma doutrina bíblica. Ainda no nosso livro de apoio, você encontra uma informação do Charles Hodge na Teologia Sistemática, que foi publicada pela editora Agnus aqui no Brasil. Ele faz uma pergunta: por que não tomar as verdades como Deus considerou próprio revelá-las e então poupar-nos do trabalho de demonstrar sua relação e harmonia? Sua resposta é elucidativa para o estudo das doutrinas bíblicas. Antes de olhar para essa resposta, o que o Charles Hodge faz na sua pergunta é uma reflexão muito importante. Não estariam os teólogos, os estudantes da Bíblia Sagrada, invertendo, né, ou talvez até pervertendo a sequência lógica dos ensinos ao apresentarem estas divisões que não fazem parte do ideal inicial bibliológico? Não. Não há nenhum tipo de equívoco ou de condução errada por parte dos teólogos, por parte dos muitos autores, em dividir os temas doutrinários. Por que não existe esse erro? Por que não há um equívoco nesta divisão? Porque esta divisão, conforme nós falamos aqui, ela cumpre uma finalidade essencialmente didática. Então, essa resposta a esta reflexão que o Charles Hodge faz inicialmente aqui na sua Teologia Sistemática, ela se apresenta da seguinte forma. No livro-texto, você tem uma explicação ampla sobre isso. Mas, em primeiro lugar, que isso não pode ser feito. O que não pode ser feito, professor? Não pode se olhar para essa concepção no que diz respeito a esta apresentação, como ela se dá na Bíblia Sagrada, evitando essa relação, porque a constituição da mente humana não consegue empreender uma sistematização e também uma conciliação dos fatos que ela própria admite ser verdadeira. O que significa isso? Em nenhuma esfera do conhecimento, os homens têm ficado satisfeitos com a posse de uma massa de fatos indigestos. A resposta do Hodge, que você acompanha de forma detalhada aqui no nosso livro. Esses estudiosos da Bíblia, eles nunca ficarão também, aqui entra uma crítica em relação ao seu comportamento, satisfeitos, né, com a forma com que os temas são apresentados. Portanto, diz ele, existe uma necessidade para construir aquilo que nós chamamos de sistemas teológicos. Disso a história da igreja oferece abundante prova. Ele deixa isso muito bem claro. Em todas as épocas e entre todas as denominações tem se produzido esses tais sistemas. Em segundo lugar, tem sido obtido, portanto, diz ele, conhecimento de um tipo muito mais elevado do que por um mero acúmulo de fatos isolados. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui que nos ajuda a entender e a elucidar essa questão. Uma coisa é você saber que os oceanos, os continentes, as ilhas, as montanhas e também os rios, eles existem. Eles são uma realidade na face da Terra. Uma outra muito mais elevada é conhecer as causas que têm determinado a distribuição de terra e água na superfície do nosso globo. Ou seja, a configuração da Terra e os efeitos dessa configuração sobre o clima, sobre as espécies de plantas e de animais,
sobre o comércio, a civilização e também o destino de cada uma dessas nações. Aí ele diz assim, ó, é identificando essas causas que a geografia emergiu de uma coleção de fatos para uma ciência que é altamente importante e elevada. Eu estou só reproduzindo o que está aqui no seu livro-texto. De igual modo, sem o conhecimento das leis de atração e movimento, a astronomia, por exemplo, seria uma confusa e ininteligível coleção de fatos. Então, o que é verdadeiro em relação a outras ciências é verdadeiro também, se aplica à área teológica. Nós não podemos saber o que Deus revelou em sua palavra, a menos que nós entendamos, pelo menos numa medida plausível, a relação em que as verdades dispersas nela compreendidas mantêm umas com as outras. Então, solucionar o problema concernente à pessoa de Cristo, isto é, ajustar e produzir um arranjo aqui harmonioso de todos os fatos que a Bíblia nos ensina sobre um determinado tema, custou à igreja séculos de estudo e uma série de controvérsias. E em terceiro lugar, em resposta à pergunta proposta pelo Charles Hodge, nós não temos escolha nessa matéria. Se nós desempenharmos o nosso dever como mestres e como defensores da verdade, nós devemos envidar todos os nossos esforços em trazer todos os fatos da revelação a uma ordem sistemática e a uma relação mútua. Por quê? Somente assim nós poderemos, de maneira satisfatória, apresentar, no sentido de exibir verdades, defender das objeções e até apresentá-las para que se disseminem na plenitude de sua força na mente de cada um dos homens. E, em quarto lugar, essa é, evidentemente, a vontade de Deus. Se você está conseguindo assistir essa aula e acompanhar no seu livro-texto a apresentação desse conteúdo, você observa que ele coloca a seguinte proposição. Ele não ensina astronomia nem química aos homens, mas lhes fornece os fatos dos quais essas ciências são construídas. Tampouco ele nos ensina teologia sistemática, mas nos exibe na Bíblia as verdades que, apropriadamente entendidas e organizadas, constituem a ciência da teologia. E como os fatos da natureza se acham todos relacionados e determinados pelas leis físicas, da mesma forma, os fatos da Bíblia, eles se acham todos relacionados e determinados pela natureza de Deus e também de suas criaturas. E como ele quer, terminando a leitura aqui do nosso texto, que os homens estudem as suas obras e que esses homens também descubram sua portentosa relação orgânica e harmoniosa combinação, assim, diz o texto que nós estamos lendo aqui, a sua vontade é que todos nós estudemos a sua palavra, estudemos a palavra de Deus e aprendamos que, como os astros, as suas verdades não são pontos isolados, mas são sistemas, ciclos, numa infindável harmonia de grandeza. Além de tudo isso, embora as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, não contenham, um sistema teológico como um todo, nós temos, por exemplo, nas epístolas do Novo Testamento, porções desse sistema a ser elaborado por nossas mãos. Elas são nossa autoridade e também o nosso guia. Retornando então aqui aos temas doutrinários, é possível nós distinguirmos entre temas que são chamados temas doutrinários clássicos para temas doutrinários não clássicos. Você encontra também de uma forma bastante satisfatória e objetiva no seu livro de apoio a esta disciplina, esta explicação. Os temas denominados de doutrinários clássicos são os temas que normalmente são tratados nas obras de teologia sistemática,
também chamadas de doutrinas bíblicas, como nos exemplos que são apresentados aqui no conteúdo do nosso livro-texto. Os temas doutrinários não clássicos são assuntos sobre os quais se podem buscar formular uma doutrina bíblica. Aí no livro-texto nós apresentamos a seguinte informação. Por exemplo, imagine que alguém queira estabelecer uma doutrina do trabalho ou uma doutrina do descanso. Esse é o exemplo presente aqui no nosso livro-texto. Também nós podemos pensar em temas mais atuais. Uma doutrina de doação de órgãos ou uma doutrina da adoção. Por que a gente usa essa expressão? E por que não há equívoco na utilização dessa expressão? Porque nós podemos, à luz da Bíblia Sagrada, através de uma interpretação, sermos instruídos pela revelação de Deus, presente na Bíblia, para trazer uma resposta a estas demandas ou a estas questões do nosso tempo. E quando nós fazemos isto, nós estamos aplicando aquilo que nós chamamos de princípio doutrinário não clássico, que trata de assuntos sobre os quais se podem buscar e formular uma doutrina bíblica. Nós usamos, estas expressões, temas doutrinários clássicos, para diferenciar dos temas doutrinários não clássicos. Lembrando que os temas doutrinários clássicos estão relacionados às divisões da teologia sistemática, e os temas doutrinários não clássicos, eles atendem demandas, em especial de nosso tempo, que buscam na Bíblia Sagrada uma resposta, uma instrução definitiva, completa, integral para esta situação. Concluindo esta reflexão, também olhando aqui para o texto do nosso livro de apoio, o fato é que qualquer tema, qualquer assunto, ele pode ser transformado em uma doutrina. Preste atenção nisso aqui. Basta analisar o que a Bíblia diz ou o que se pode desprender dela em relação a um determinado texto. Isso que nós acabamos de afirmar aqui nos encaminha para a compreensão de que a fé cristã, na verdade, ela quer ser uma cosmovisão. Ou seja, o que é uma cosmovisão? Cosmovisão é uma forma que nós enxergamos, que nós entendemos e que nós compreendemos o mundo. Então é natural, dentro de uma cosmovisão cristã, nós buscarmos na Bíblia Sagrada um sentido, nós extrairmos das Sagradas Escrituras o fundamento para todo o tipo de comportamento presente na nossa vida. Então, as doutrinas bíblicas, elas são um dos elementos que perfazem essa cosmovisão cristã, mas o cristianismo não pode, isso aqui é importante, o cristianismo não pode ser reduzido a um sistema de doutrinas. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre isso, e eu creio que nós teremos aí mais elementos, então, para entendermos e darmos continuidade a esta reflexão sobre a doutrina propriamente dita. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.